Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa questão bem delicada: os bastidores da promoção por bravura na Polícia Militar. Vamos analisar uma visão interna que alega que o mérito muitas vezes fica em segundo plano, dando lugar a um jogo de influência e regras não escritas. E tudo começa com essa frase, que é um verdadeiro soco no estômago. Não existem ocorrências ruins, existem padrinhos fracos. A acusação aqui é bem direta, né? Sugere que o que decide uma promoção não é o ato de bravura em si, mas a força política de quem está por trás do policial. Então vamos para o primeiro ponto. A análise que a gente está vendo argumenta que o processo oficial, aquele que está no papel, acaba sendo atropelado por um conjunto de regras que ninguém escreveu, mas que todo mundo supostamente conhece. É o favoritismo ditando as cartas. E a palavra-chave para entender tudo isso é apadrinhamento. Basicamente, é aquele famoso quem indica. A fonte define isso como a verdadeira força que move o sistema, onde ter um contato influente seria mais importante do que qualquer outra coisa para subir na carreira. E o que choca aqui nesse slide é justamente esse contraste. De um lado, você tem o processo que deveria ser técnico, justo, imparcial. Do outro, uma suposta realidade onde as decisões seriam subjetivas, arbitrárias e que poderiam até ignorar o que a própria comissão já decidiu no passado. Tá, mas como é que esse tal jogo do apadrinhamento funcionaria na prática? Segundo a fonte, existe uma hierarquia bem clara de influência. Vamos dar uma olhada? A fonte detalha, então, 3 níveis de padrinhos. Lá no topo, com poder quase absoluto, estaria o acesso direto ao governador. No nível intermediário, as conexões com o alto comando, que seria uma aposta, 50% de chance. E por último, o que é chamado de pura audácia, tentar usar o próprio cargo para conseguir influência. Uma tática de altíssimo risco e aparentemente com pouca chance de dar certo. E quando o assunto são os padrinhos com menos influência, a visão do texto é brutal. A promessa é de ajuda, de portas abertas, mas a suposta realidade seria outra. Promessas que não se cumprem, muito jogo político e até o risco de perseguição para quem aposta num contato sem força de verdade. E olha, isso aqui não é só teoria, não. A análise traz depoimentos de gente de dentro do sistema, oficiais de alta patente, que, de certa forma, corroboram essa visão que a gente está discutindo. A primeira voz que a gente ouve é a do coronel Joubert. O que ele descreve é um processo de avaliação que seria, acima de tudo, pessoal, bem subjetivo. Essa citação aqui vai direto ao ponto, né? Basicamente, o que se alega é que a comissão não estaria avaliando o ato em si, mas quem é o policial. Se a pessoa é conhecida, a avaliação é uma. Se não é, a avaliação é outra, completamente diferente. O mérito, nesse caso, ficaria em segundo plano. E não para por aí. Aqui, o coronel Joubert aponta uma falta de critério, de um padrão. O texto cita um exemplo impressionante. 2 equipes fazem exatamente a mesma coisa, um parto na rua, mas recebem tratamentos diferentes. Uma equipe é promovida, a outra não. Isso mostraria uma clara falta de padronização. Agora a gente passa para o segundo depoimento, o do coronel Castilho. E ele enxerga o problema de uma forma ainda mais ampla, como algo que afeta a base da própria instituição militar. O ponto do coronel Castilho é que o buraco é mais embaixo. Não é só uma injustiça individual. A promoção por bravura, quando seria mal aplicada, acaba corroendo os pilares da instituição, a hierarquia e a disciplina. A busca por essa promoção rápida estaria incentivando uma inversão de valores. Tá, e qual seria o resultado final de tudo isso? A fonte pinta um quadro bem sombrio, para ser sincero, da cultura que nasceria dentro da instituição a partir desse cenário. O resumo da ópera, segundo essa visão, seria este: um ambiente de total desconfiança. As regras do jogo seriam claras. A palavra não tem valor. A desigualdade reina, e a verdade é o que for mais conveniente no momento. A confiança é a maior vítima. E no fim das contas, quem se recusa a entrar nesse jogo é que acaba sendo visto como o vilão da história. Diante de um cenário tão pessimista, o texto propõe uma estratégia bem específica, um caminho para quem se sente injustiçado e quer buscar uma reparação. A jogada sugerida aqui é puramente estratégica. A ideia não é nem vencer na esfera administrativa, mas sim usar todo o processo para juntar provas. Primeiro, se entra com um pedido oficial. Se for negado, entra com recurso. Cada não da comissão vira um documento, uma prova de suposta má-fé. Com tudo isso em mãos, o caso vai para o judiciário. E lá, o argumento muda. Não é mais sobre o mérito, mas sobre o direito a um tratamento igual, a isonomia.
E a análise termina com essa pergunta, que fica ecoando, né? É uma pergunta retórica, claro, mas direcionada a quem vive essa realidade. Ela deixa no ar uma reflexão sobre o quão comum essa história toda pode ser. É um pensamento forte para a gente encerrar a análise de hoje.